excelentíssimo senhor Dr. Ricardo Peregrinello, muito digno presidente desta casa, excelentíssimos senhores vereadores, quero um cumprimento especial aos representantes das organizações não governamentais que estão instaladas e mantêm-se por muitos anos aqui elaborando e contribuindo com a sociedade, com a administração pública e com a sociedade caçadorense. Quero cumprimentar todas as outras pessoas que permanecem conosco nessa sessão. Senhor presidente, na história da vida em sociedade, com a organização do Estado, que detém o poder político e jurídico de coordenação da vida dos seus membros, somos sabedores que o anseio do povo é segurança pública, segurança social, segurança jurídica. Isso sob o cumprimento, isso pensando nos cumprimentos das finalidades do Estado. Como durante muito tempo, agentes políticos foram omissos às demandas sociais da população, não restou outra alternativa a este, senão a criação de movimentos sociais que se transformaram em organizações não governamentais, organizações da sociedade civil. Neste contexto, nós situamos as nossas bem conhecidas, a APAI, as CEIAS, a APAS, a AMAR, que é a Maria Rosa, os bombeiros voluntários e tantas outras em todo o território nacional. Nesses anos vem se aprimorando a legislação que subsidia a atuação dessas organizações, também denominadas de terceiro setor, tornando cada vez mais técnica a sua administração. O senador Aloysio Nunes Ferreira, no dia 19 de fevereiro de 2014, apresentou o projeto de lei 7.168/2014, que objetiva estabelecer o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações de sociedade civil, em regime de mútua cooperação para a consecução das finalidades de interesse público. Tal projeto de lei se transformou na Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, cujo prazo de vacatio legis, ou da vacância da lei, inicialmente foi estipulado em 90 dias, e através da Lei 13.102, de 2014, esse prazo passou para 360 dias, e através da medida provisória 684, de 2015, esse prazo passou para 540 dias, ou seja, 23 de janeiro de 2016. Porém, eu tenho que apresentar aos senhores, e até foi objeto de um curso que eu participei com o auxílio desta casa, que essa aqui é a lei de 85 artigos. E esta aqui é a redação final de uma medida provisória que teve um projeto de conversão dessa lei, que passou dia 28 de outubro na Câmara de Deputados e está para apreciação do Senado. Então, eu quero dizer aos senhores, eu participei do curso no dia 26 e 27, estudando esta lei, sabendo que teriam mais de 40 emendas, e no dia 28, já começou, foi aprovado, e posteriormente, semana passada, eu tive contato com essa nova versão da lei. E aí, fazer uma apresentação dessa lei para os senhores, não foi uma tarefa muito fácil, e procurei condensar as duas, a lei anterior com as novas propostas, que acredito eu não deverá ter dificuldade de ser aprovada no Senado, mas traz bastante modificações. Então, o texto final das alterações, como eu disse para os senhores, são 52 páginas de alterações, que, ao meu ver, daquilo que eu estudei e todas as dificuldades que nós tínhamos de interpretar esta nova lei, ficou mais execuível, enquanto do trabalho relacionado à administração pública e ao trabalho das entidades que hoje são parceiras do município. Então, pensando no contexto dessa lei, os dados apresentados é que existem no Brasil mais de 290 mil organizações sociais civis no Brasil. E essas empregam mais de 2,1 milhões de trabalhadores formais, que representa hoje 5% do mercado de trabalho no Brasil. A fonte é a Facil em 2012. Tá? Também
deu suporte à elaboração dessa lei todos os escândalos que envolveram diversas entidades não governamentais, que a gente teve a CPI das ONGs. Então, essa lei também vem enfrentar essa situação. Mas essa lei traz muitas novidades, né? Ela traz a instituição do procedimento de manifestação de interesse social, a PMIS, né? Que tem previsão nos artigos 18 e a 20, que é o instrumento por meio do qual as organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos poderão apresentar propostas ao poder público para que este avalie a possibilidade da realização de um chamamento público objetivando a celebração da parceria. Então, é uma abertura democrática que faculta uma modalidade, uma versão diferenciada da iniciativa popular, que não se transforme em projeto de lei, mas que se transforme em prestação de serviço. Essa proposta de procedimento para manifestação de interesse social, ela deve atender a requisitos, está no artigo 19. Identificação do subscritor da proposta, identificação do interesse público envolvido, diagnóstico, né, da realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver e, quando possível, a indicação da viabilidade, dos custos, dos benefícios e dos prazos de execução da ação pretendida. Né. Nesse contexto, para diferenciar o que seja da iniciativa da administração pública municipal enquanto gestor público e da iniciativa da sociedade civil, se criaram termos diferentes. Quando a iniciativa for por parte da administração pública municipal, nós teremos um termo de colaboração. Quando a iniciativa dos projetos, das ações, sejam da população, nós teremos um termo de fomento. Resultou em debate em relação ao palestrante que disse que não via diferença em relação a isso. Eu disse para ele que a minha humilde posição, né, num portal de transparência, onde nós tenhamos mais termos de fomento do que termos de colaboração, aí nós podemos ver ou a inércia ou a ineficiência de uma administração pública em relação à questão da efetividade, ou seja, o interesse da população face às demandas de gestão pública. Também, né, traz questões relacionadas a plano de trabalho, fala sobre o chamamento público, né, que deve ser procedimentos claros, objetivos e simplificados, que orientem os interessados e facilitem o acesso direto aos seus órgãos e instâncias decisórias. Não se deve usar, por analogia, o processo licitatório da Lei 8666, porque tem rito próprio nesta lei, né, nessa nova legislação. Apresenta procedimentos a serem observados quando desse chamamento público, portanto, tem procedimentos próprios, né? Apresenta exceções para a realização do chamamento público. Essas exceções eu estou trazendo da nova versão, né, que teve a lei, foi aprovada, acredito eu que foi analisada principalmente pela a execuibilidade dessa lei, e aí trouxe, então isso vem da nova proposta, da alteração que ainda está tramitando no Senado. Está no artigo 24, que admite propostas cuja seleção se dê exclusivamente por concorrentes sediados, né, no local da parceria. Antes era aberto, não se permitia a questão da territorialidade. Com essa nova a emenda, essa modificação, vai ser permitido. Também cria a questão da dispensa do chamamento público. E aí é uma das coisas que me parece que interessa muito a nós, em especial a nós, vereadores. Né? Quem tendo chamamento público dispensaria a homologação, como é toda aquela questão que a gente vem discutindo em relação a convênios, que vem convênios homologar, com todos os pareceres jurídicos sendo dispensado, né, vista a responsabilidade objetiva da administração pública municipal. Porém, a lei prevê a dispensa do chamamento público, né, podendo dispensar a realização do chamamento público nos seguintes casos. Em caso de urgência, decorrente da paralisação ou iminência de paralisação de atividades relevantes de interesse público, pelo prazo de até 180 dias. No caso de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz social. 3, quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas em situação que se possa comprometer a sua segurança.
E no quarto, ele diz assim, ó, nos casos em que, no momento da dispensa, o objeto da parceria seja realizado para atendimento das metas e dos resultados pactuados há pelo menos 6 anos ininterruptamente, desde que as prestações de contas da respectiva organização da sociedade civil tenham sido aprovadas ou submetidas tempestivamente, né, ainda que se encontrem para pendência de apreciação. 6 seria caso de atividades, dispensa de chamamento público, né? No caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações de sociedade civil, previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política. Também nós temos uma novidade, que é no artigo 31, né, modificado, será considerado inexigível o chamamento público nas hipóteses de inviabilidade de competição entre as organizações de sociedade civil em razão da natureza singular do objeto da parceria, ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica, né? E aí entra também aquelas entidades que têm os acordos internacionais. Uma questão que nos chama atenção muito no artigo 31 é que a parceria é inexigível o chamamento público, a parceria decorrer de transferência para a organização de sociedade civil que esteja autorizada em lei, na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar de subvenção prevista na Lei 4.320. Me permitam um parênteses, esta é uma questão que envolve muito o caçador. Então, eu entendo que, se tiver uma lei específica, né, que seja identificada expressamente aquela entidade, está dispensada, né, inexigibilidade do chamamento público. E aí, eu entendo que, e é o trabalho dessa casa nesse momento, a lei orgânica anual, a LOA, é uma lei. E se nesta lei indicar as associações, e que, daquilo que nós sabemos, as CEIAS, ela já tem recursos para as CEIAS, tanto lá no Fundeb dos 40%, quanto nas outras, apesar de que o recurso está menor do que o pleiteado, né? A gente já analisou em relação a isso. Então, essas entidades que tiverem, né, o seu nome na lei orgânica anual, dispensa torna inexigível o chamamento público. Então, no caso da APA e da APAS, nós temos uma rubrica na nossa lei orgânica que é pessoas portadoras de deficiência. Todo mundo sabe que a APA e a APAS haverá necessidade de modificação que poderia resolver. No caso da Maria Rosa, né, então, quando nós fizermos a alta complexidade e assistência social, se tiver uma rubrica na lei orçamentária do valor específico, eu tenho entendimento, vamos aguardar o que vem do Senado, que talvez não seja preciso a realização do chamamento público. Então, a lei também apresenta os requisitos para a celebração de parceria, né, e aí tem, como exemplo, experiência prévia na realização com efetividade do projeto de parceria. E aí a lei traz terminologia. O que é efetividade? Né? Para quem trabalha com avaliação de políticas sociais, você sabe o que é como medir a eficiência, medir a eficácia e medir a efetividade de um trabalho social, de um projeto social. A lei prevê a observância desse aspecto. Também, para ter o chamamento público, ela vai ter que ter instalações, condições materiais, capacidade técnica e operacional para desenvolvimento das atividades ou projetos. Na lei prevê, na lei de criação, antigamente, não perdoe-me, ela está em vigor até o término dessa emenda, a criação de um regulamento de compras e contratações. Então, havia a possibilidade de que as entidades deveriam ter um regulamento de compras e contratações. Tá? Mas, na nova proposta, esse é um inciso que for revogado. Também é interessante nessa lei a possibilidade de que as entidades tenham trabalho em rede. Então, artigo 35A, alteração, né? É permitida a atuação em rede por 2 ou mais organizações de sociedade civil
mantida integral responsabilidade da organização celebrante do termo de fomento ou de colaboração, desde que a organização de sociedade civil signatária, né, possua. Daí tem os requisitos da entidade que você pode trabalhar em rede. Um exemplo prático, por exemplo, nós tivemos 2 situações de pedido de atuação de entidades não governamentais para atendimento média complexidade, né, em assistência social, atendimento pessoa idosa e pessoa com deficiência. Eu visualizo a possibilidade no chamamento público, né, no caso da pessoa com deficiência, aonde a APAI possa se credenciar e cuide das deficiências intelectual e ela vai atuar em rede com a APAS para fazer a média complexidade em surdos. Então, é nesse entendimento que eu trago, né, nessa reflexão que eu trago para a interpretação desse texto. Institui a questão do pagamento por transferência eletrônica. Né? Não se tem mais cheques nas prestações de contas pelas entidades. No artigo 53 temos: toda movimentação dos recursos do âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em conta bancária. Parágrafo 1º, os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária da titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços. Parágrafo 2º, abre brecha. Demonstrada a impossibilidade física do pagamento mediante transferência eletrônica, né, o termo de colaboração ou fomento poderá admitir a realização de pagamento em espécie. Porém, o artigo 54 vai dizer os casos excepcionais de pagamento em espécie, que seria pegar a pessoa ir lá, fazer um saque e depois realizar os pagamentos. A lei cria também um monitoramento e avaliação da parceria. A administração pública vai ter que dar conta dessas demandas, né? Você vai celebrar as parcerias, vai ter que fazer o monitoramento e avaliação. Nesse monitoramento e avaliação, no artigo 58, nós temos a necessidade de realização de pesquisa de satisfação dos usuários, tá? Como um elemento a integrar o monitoramento e avaliação da parceria, né? Também, no parágrafo 3º desse artigo, ele fala sobre a possibilidade de apoio de terceiros, delegar competência para estar realizando essas atividades. E aí vem a possibilidade das consultorias e as assessorias, que hoje, no cenário nacional, né? E outra modificação, né, tem a questão do gestor da parceria e descreve quais são as obrigações desse gestor. Ela institui, a lei, 4 relatórios da parceria: relatório de atividades, relatório da execução financeira, relatório de visita técnica e relatório de monitoramento e avaliação. Então, a burocracia é bastante intensa em relação a essa lei. E aí eu chamei a atenção que lá na lei diz a avaliação por eficácia e efetividade. E aí, né, tem que ter a capacidade técnica do avaliador. A lei fixa prazo para a prestação de contas, né, por parte da administração pública e da ONG, né, ou da organização social da sociedade civil, né, fixando um prazo de 90 dias, né, do término da organização não governamental, se a duração, né, exceder a 1 ano. Senão, ela vai ter um outro prazo, né, para constante prestação de contas. E, recebida a prestação de contas, a administração pública vai ter 150 dias para dar o parecer. Justificadamente poderá esse período, né, ser prorrogado por tempo igual. Tem vedações, né, principalmente relacionadas aos dirigentes. Isso modificou bastante, né, que antes, se o dirigente tivesse parentesco no Ministério Público, no Poder Judiciário, nos órgãos, nas categorias dos agentes políticos, ele estaria impedido de celebrar parceria com o município, né? E isso entendendo a direção e os diretores, são os 2 segmentos. Então, atenuou essa medida dizendo que essa vedação, né, impedimento de celebrar parceria é no âmbito do município. Então, nos parentes ficará a nível do âmbito do município, não do Estado, como era antes, tão amplo. A lei vai fixar responsabilidades e sanções para a entidade, no artigo 73. Ela modifica a lei da improbidade administrativa, tem alterações. Inicialmente tinha 8 atos de improbidade administrativa nessa lei, agora deu uma atenuada, eu não quantifiquei, que concluí hoje à tarde, mas na lei
modifica a lei da improbidade administrativa. Então, é bastante sério, né? A lei alerta que as entidades elas deverão estar revendo seus estatutos, especialmente em relação aos objetivos que estão postos no artigo 84C dessa nova versão. Também veda a participação das organizações sociais civis, da sociedade civil, em campanhas de interesse político partidário. Se houver necessidade aqui, justamente, de reunir o pessoal dentro da entidade para fazer campanha político-partidária, está vedado. Se essa prática existia, né, a partir de agora está escrito na lei que não pode mais. Né? E, senhor presidente, bastante modificações teremos nessas relações, né? E conforme conversa que tivemos hoje à tarde com Vossa Excelência, estaremos formando um grupo permanente de estudos, né, sobre esta nova legislação, até porque teremos que aprender a fiscalizar, né, essa nova relação, mesmo que não venham para a homologação do Legislativo. Né, e de pronto a gente já convida a todos que têm interesse, sejam vereadores e membros das sociedades, das organizações da sociedade civil, que tiverem interessados para estar participando desse grupo permanente de estudo até a gente se adaptar a essa lei. Sabemos que não incidirá não iniciará a obrigatoriedade do município só em janeiro de 1917, mas também a gente sabe que tem transição política e nós precisamos estar nos adaptando. Por questão de prazo, essa legislação ela vai acontecer. Né? Penso que não agendaria nenhuma reunião hoje, senhor presidente, até pela necessidade de aguardar, né, todos esses trâmites da publicação definitiva da lei, né, e acredito que já na segunda quinzena desse mês a gente pode estar começando a realizar os estudos e também em parceria com as entidades que sempre presentes estiveram nessa casa.